Bem-vindos à plataforma Moretti. Aqui nós postamos vídeos sobre engenharia agrícola. Eu sou o Thiago e hoje nós vamos falar sobre softwares e planilhas automáticas para simulação e modelagem dos balanços energéticos em sistemas agrícolas. Bom, o uso da energia na agricultura, ela impacta diretamente a sustentabilidade e a rentabilidade das operações. O entendimento do consumo energético, ele é essencial para otimizar a eficiência e reduzir o impacto ambiental, né? A simulação e modelagem dos balanços energéticos, eles vão permitir para nós e para os produtores avaliar o custo-benefício do uso da energia e identificar áreas onde a eficiência pode ser melhorada ou onde a eficiência está no nível ok. Bom, e o que é o balanço energético em sistemas agrícolas? Então, o balanço energético ele vai envolver calcular e comparar a energia total consumida no processo agrícola com a energia produzida. Nada mais é que um balanço ali, né? E compreender esse balanço energético ajuda a identificar as práticas mais eficientes em termos de energia. Além disso, também vai contribuir para a sustentabilidade quando permite o uso responsável de recursos, reduzindo a emissão dos gases do efeito estufa, por exemplo. E por que a gente deve utilizar o software e as planilhas nesse sistema, né? Então, o software e a planilha eles vão automatizar os cálculos para nós, então vai facilitar essa questão dos cálculos aí, diminuindo os erros também. Vai poder simular diferentes cenários. Então, temos diversas ferramentas ali que nós vamos comentar mais para frente, que ela vai ajudar a encontrar uma opção mais econômica e sustentável. E vai também nos dar resultados mais precisos, então, né? Então, softwares especializados usam algoritmos bem avançados para proporcionar uma análise bem precisa para nós. Então agora nós vamos falar sobre alguns estudos que mostram a importância da utilização do software e das planilhas, né? Então estudos onde foram utilizados esse software e planilhas. Então temos aqui um estudo com o uso de planilhas de Excel adaptadas. Então esse estudo foi desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará e ele foi utilizado com uma planilha chamada Jeder, né? Esse software ele facilita a análise de demandas energéticas em áreas rurais, simulando a operação de biodigestores. E isso permite com que os agricultores dimensionem sua necessidade energética e utilizem recursos disponíveis no local, sem ter que pegar energia de fora, né? Então, outro estudo, esse estudo foi desenvolvido pela Embrapa, né, que é um estudo baseado no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Né? Então, esse estudo ele comparou diferentes manejos agrícolas, né, e mostrou que o sistema de plantio direto apresentou maior balanço energético. E todos esses dados foram processados e utilizados em matrizes de produção de coeficiente energético para contabilizar a energia disponível e consumida. Então, mais uma vez, a gente vendo a importância dessas matrizes, dessas planilhas e softwares, né? Um outro estudo, nós temos aqui a análise energética de agroecossistemas. Então, temos alguns estudos ali que vão destacar a importância das ferramentas de análise energética para medir a sustentabilidade do agroecossistema. Então, essa análise vai ajudar a identificar a dependência de fontes energéticas externas e também avaliar o impacto ambiental dessas práticas. E também temos alguns estudos baseados em programas internacionais, como o HET-Screen e o Homer, que são ferramentas que são amplamente utilizadas para análise de balanços energéticos, que vão auxiliar no planejamento de sistemas renováveis e na avaliação de viabilidade econômica. Por mais que eles sejam desenvolvidos para aplicações globais, né, esses softwares também são bem utilizados em estudos para sistemas agrícolas. Então, esse software vai otimizar a eficiência energética e reduzir o consumo de combustível fóssil ali. Então, principais softwares para modelagem de balanço energético ali. Temos o Comet Farm, que ele é um software gratuito, né? E ele tem a capacidade de simular cenários. Então, ele vai permitir com que o usuário ali ele possa ver como diferentes práticas agrícolas iriam afetar o balanço energético e a emissão dos gases ali na sua propriedade. Ele é bem útil para agricultores interessados em práticas de baixo carbono. Então, isso daqui é uma imagenzinha do desenho do site dele ali da entrada, né? Temos também o HET-Screen, como dito anteriormente. O HET-Screen ele é um pacote de software que foi feito pelo governo canadense, que ele vai ser amplamente utilizado para avaliar o desempenho energético em sistemas diversos. E dentro desses sistemas inclui também o sistema agrícola. Então aqui nós temos a aparência do site dele, né, como é que é esse software. Temos aqui também o Homer, que é um software que ele é muito utilizado para sistemas energéticos híbridos. Então, esses sistemas energéticos híbridos são os que combinam fontes renováveis e convencionais. Então, ele é muito útil em áreas rurais ou bem isoladas, né, onde a energia autônoma, com painel solar ali, combinado com gerador a diesel, são extremamente necessários. E aqui nós temos a logo dele ali, né. E nós temos também a AgriFootprint, né? A AgriFoot é uma ferramenta que ela é especializada em avaliação do ciclo de vida, o ACV, né? Para o setor agrícola. Essa já é desenvolvida somente para o setor agrícola. Então ela vai permitir entender o impacto de cada insumo e processo desde o campo até chegar no consumidor final. E esse daqui é a aparência que essa ferramenta tem. Então vamos falar um pouco sobre as planilhas automáticas para a simulação desses balanços energéticos, né? Então a planilha em Excel com as macros, né?
ela vai automatizar os cálculos dos balanços energéticos e vai permitir o usuário inserir dados de consumo de energia, rendimento da colheita, entre outros dados, fazendo ali uma simulação e até mesmo acompanhamento. Temos também pelo Google Sheets, né, para balanço energético, né, são planilhas Google Sheets para balanços energéticos, e são ferramentas online que vai facilitar a colaboração em tempo real. Então, vários produtores ou até mesmo vários colaboradores ali na mesma fazenda vai poder colocar essas informações em tempo real para aí gerar um relatório bem bacana. E aqui é uma comparação, né, um comparativo das ferramentas, complexidade, funcionalidade e uso recomendado. Então, aqui é o Comet Farm, a complexidade dele é alta, então ele demanda um conhecimento mais especializado, né? A funcionalidade é para emissão e manejo do solo, e o uso recomendado é para agricultura de precisão. O AgriFOT é uma alta complexidade também, é recomendado a funcionalidade para o ciclo de vida e é recomendado para estudo completo de cadeia produtiva. Planilhas de Excel é uma média complexidade, são utilizados para cálculos simples, né, e pequenas e médias operações agrícolas. E o Google Sheets é uma baixa complexidade, é utilizado para colaboração em tempo real e uso recomendado para o projeto colaborativo. Então, agora vendo na prática, né, no dia a dia ali do campo, como é que a gente pode utilizar essas planilhas. Então, aqui um exemplo é na avaliação do consumo de energia em plataforma de grãos. Então, o uso das planilhas automáticas, elas vão permitir que os agricultores possam monitorar o consumo de energia por hectare e ajustar, assim, o uso de insumos conforme necessário. Além disso, pode calcular, fazer cálculos de eficiência energética e ajudar a identificar os períodos com maior consumo e, assim, ajustar o uso das máquinas e dos fertilizantes, então diminuindo ali a perca ou até mesmo os gastos, né? Então, outro exemplo, nós temos aqui a simulação de balanços energéticos em cultivos protegidos, né? Então, software de simulação, como por exemplo o Comet Farm, ele pode ser utilizado em cultivos protegidos, como estufas, um grande exemplo para isso. Para que isso? Para ele prever o consumo de energia para aquecimento e irrigação, por exemplo. Então, essas ferramentas, elas vão permitir a avaliação do impacto na prática de manejo, como por exemplo o uso do aquecimento eficiente em sistemas de iluminação. Então, algumas vantagens da utilização dos softwares e planilhas. Então, acho que a principal vantagem é a precisão e rapidez. Então, as planilhas de software elas vão dar uma velocidade muito alta para nós fazermos as simulações, né? E também temos um relatório do que está acontecendo. E também, baseado nesses relatórios e nessas precisões, nós podemos tomar decisões mais sustentáveis. Então, ela vai facilitar a identificação de práticas mais sustentáveis para a gente, né? E isso vai ajudar a conservar os recursos naturais. Então, algumas vantagens, a principal acredito seja a necessidade de conhecimento técnico. Então, muitos softwares e planilhas, elas vão exigir bastante conhecimento para ser executado. E isso vem na questão da demanda de mão de obra mais especializada. E também nós dependemos muito de dados de qualidade. Então, resultados precisos vão depender de dados de campos consistentes e também precisos. Então, vem essa atenção na hora da coleta desses dados, né? Então, como conclusão, nós podemos chegar que as ferramentas de simulação e modelagem, elas são essenciais para o uso da energia na agricultura. Então, as planilhas e os softwares, elas vão ajudar muito na melhoria na eficiência e também na sustentabilidade. E para o futuro, não tão distante, futuro próximo, nós podemos ver ali um avanço nos sensores, né, para captação desses valores, né, desses dados de campos, e também essa introdução da inteligência artificial. E essa inteligência artificial vai vir junto com a integração de dados, que vai oferecer novas oportunidades para uma análise ainda mais detalhada e precisa dos balanços energéticos agrícolas. Muito obrigado.